A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo e também através daquilo que o Senhor confiou a mim e derramou sobre mim, irmãos. Então, irmãos, presta bem atenção naquilo que o Senhor está falando neste dia. O Senhor já vem falando, já vem dando direções de alinhamento sobre o seu povo, sobre os seus filhos, sobre os cristãos. E um vídeo anterior que eu falei referente a uma visão de um livro, e o Senhor, ele continua falando comigo, irmão, sobre isso, sobre essa moderação, sobre a nossa escuta ativa diária, né? E além de diária, momentânea, né? Do nosso dia, de continuarmos com a nossa escuta ativa, ouvindo as direções do Espírito Santo para continuarmos fazendo aquilo do qual o Senhor nos direciona, ou se Ele, né, assim, algo que precisa ser mudado daquilo que nós, assim, estamos fazendo. E aí, irmãos, o Senhor falou comigo sobre, Ele me lembrou quando, assim, o povo começou a pedir um rei, quando Israel estava sem rei. E assim o povo de Deus começou a pedir um rei, porque para eles estavam vulneráveis, tinha que ter alguém na frente, tinha que ter alguém para liderá-los, tinha que ter para comandá-los. E o Senhor, irmão, se desagradou deste pedido, porque o povo não precisava de rei, o povo precisava se voltar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados, daquilo do qual eles vinham fazendo, e se alinhar com o Senhor, para que assim tivesse uma direção clara sobre os próximos passos, sobre aquilo que estava por vir e sobre aquilo que o Senhor, né, assim queria deles. Então, irmãos, aí então o Senhor, ele direciona o profeta Samuel a ungir Saul como rei de Israel, né? Mas, irmãos, o povo que pediu um rei, quando nós estamos alinhados com o Senhor, quando estamos com a nossa escuta ativa, continuando nas direções claras que o Espírito Santo nos dá, sobre aquilo que nós precisamos continuar fazendo ou fazer, o que ainda não estamos fazendo, o Senhor, o próprio Senhor, ele levanta alguém, ele coloca alguém para estar, né, assim, instruindo e direcionando, porque o Senhor sempre levanta, sempre coloca os seus de confiança para liderar, para direcionar, né? E isso, irmãos, é assim. Isso é independente se é Antigo ou Novo Testamento, porque tem algumas pessoas que, claro que estamos sob a nova aliança, mas, né, o Senhor é o mesmo. E a forma como o Senhor age, como o Senhor direciona as coisas, irmãos, é o mesmo Deus, é uma única essência, é um único Espírito que se manifesta de várias formas. Então nós precisamos nos atentar a isso. E foi aí que o Senhor trouxe, né, a minha memória isto para liberar neste dia, irmãos. E o Senhor falou para mim, compartilhou comigo para liberar isso, que o povo ainda não sabe pedir, ainda estão pedindo coisas que não têm que ser pedidas e não estão com a sua escuta ativa e sensível a este ponto de ouvir as direções claras, diárias e momentâneas do Senhor sobre aquilo que precisa continuar sendo feito, aquilo que ainda precisa fazer, que não estamos fazendo. Irmãos, não é sobre pedir um rei, não é sobre pedir um governador, não é sobre pedir um presidente, mas é sobre nós nos arrependermos, estarmos alinhados com o Senhor, com a nossa escuta ativa, para ouvir o Espírito Santo nas direções e sobre aquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos, irmãos, abandonar, naquilo que ele precisa ainda fazer no seu povo e nos seus filhos. O povo ainda não recebe porque não sabe pedir, está pedindo o que não precisa, focando naquilo que não é para estar focado, quando deveria estar com a sua escuta ativa para continuar ouvindo as direções do Espírito Santo, sobre aquilo que precisa continuar sendo feito e sobre aquilo que precisa fazer que ainda não está sendo feito. E isso é para o povo de Deus, é para os filhos de Deus, para esta nação e para as nações, irmãos.
Então preste atenção no que o Senhor está falando. O seu povo não recebe porque não sabe pedir. Irmãos, o Espírito Santo não é só o nosso consolador. Ele é a pessoa mais importante na nossa vida e ele tem que estar neste lugar na nossa vida, irmãos. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor que habita em nós depois que nós recebemos o Senhor como único e suficiente Salvador. Mas que nem todos ainda estão revestidos do poder do Espírito Santo. Então, irmãos, a palavra do Senhor também diz: cabe ao homem avaliar a si mesmo, né? Então precisa ver, irmãos, esse filtro em nós, para que nós entendamos aquilo que o Senhor ainda precisa fazer individualmente para fazer no coletivo. Irmãos, o Senhor, ele causa divisão quando precisa, por causa da própria incredulidade do seu povo, né? Então o Senhor, ele sempre vai fazer o que precisa. E o povo, por não entender, por estar pedindo o que não precisa pedir, aleluia, o povo não está atento àquilo que está acontecendo no mundo espiritual, não está discernindo, para que então se mova aqui no natural, se mova aqui na terra. E é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Aleluia. E aí, então, ontem eu até postei aqui sobre Provérbios, no capítulo 24, mas eu também, o Senhor veio falando comigo, Provérbios 23, Provérbios 24, e ele vem falando em Provérbios 24 em específico, os versículos que eu postei ontem, o Senhor ali menciona, né, que nós devemos, né, o temor ao Senhor, né, claro, obviamente, ele é o princípio de tudo e todas as coisas, irmãos, da nossa vida com o Senhor. Não há como viver a vontade do Senhor, viver a plena vontade do Senhor e no centro da vontade dele sem temor. O temor não é só o princípio da sabedoria, ele é tudo, irmãos, na nossa vida. O nosso temor ao Senhor precisa ser renovado em nós todos os dias e não podemos sair deste lugar. Então ali já está falando, o versículo que eu coloquei já começa falando: temam ao Senhor. Aleluia. E no versículo seguinte fala que não podemos ser parciais. O homem justo, ele não é parcial. Assim como a palavra do Senhor, ela não é parcial. Ela é imparcial. Mas nós, quando já somos convictos da graça, que somos favorecidos e nunca por merecimento algum, irmãos, nós então estamos, né, assim, debaixo do senhorio de Jesus e nós recebemos tudo aquilo que provém dele, tudo aquilo que ele conquistou para nós. Então não faz o Senhor ter parcialidade com ninguém, mas a partir do momento que somos e vivemos convictos da graça e que somos favorecidos de Jesus, aleluia, da graça que nos alcançou, do favor que foi derramado sobre nós, nós recebemos e nós acessamos. Isso não tem nada a ver conosco, irmãos. É favor, é graça. Aleluia. E o homem justo, ele nunca é parcial. Ele não pode ser parcial por motivo nenhum. A palavra do Senhor, ela é imparcial. Ela não puxa a sardinha para mais de um ou para mais de outro. Ela é imparcial, mas aqueles que estão debaixo, aleluia, do favor, com entendimento e reconhecimento, eles recebem. Eles são favorecidos. É graça. Aleluia. Mas o homem justo não vira para qualquer um e diz que um homem justo quando ele não é. Então, irmãos, o nosso julgamento, ele vem segundo o Espírito, né? E não segundo a nossa carne, não segundo a nossa parcialidade humana e o nosso entendimento humano, mas de acordo com o Espírito que nos guia, que nos direciona e nos mostra, né, a verdade da palavra do Senhor, que é a nossa referência, que é o nosso alimento, que é o nosso fundamento. E é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. É tudo um alinhamento, irmãos. Não adianta ficar pedindo coisa X, coisa Y e Z. O povo não recebe porque ainda não sabe pedir. Aleluia. Irmãos, ouçam aquilo que o Espírito do Senhor está dizendo neste dia. Nós precisamos estar com a escuta ativa, sensíveis, alinhados para pedir segundo a vontade dele, aquilo que está no coração dele, não aquilo que a gente acha, não aquilo que a gente quer, né? Por
um momento ou a questão em que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, nós não somos emocionais, somos seres espirituais. Então, nós seguimos, nos movemos em espírito. Ouça com atenção o que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Isso é sobre a nossa nação e as nações, sobre o povo, sobre os filhos de Deus, que ainda não recebem porque não sabem pedir. Jesus falou isso. Quando vocês pedirem meu nome, receberão, mas quando estiverem alinhados com o Senhor, não segundo a sua vontade, não segundo a sua carne, mas segundo o Espírito, que é aquele que nos direciona a como pedir e ao que pedir. Então, se estamos pedindo errado, é porque não estamos sendo direcionados pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Ouça, receba essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Isso é tudo muito sério, irmãos. Nós temos que saber pedir como povo, como nação, como povo verdadeiro santo do Senhor. E só saberemos pedir guiados e direcionados pelo Espírito Santo. Não por um momento, não por uma questão em que nós estamos vivendo ou passando, irmãos. Deus não se move por emocionalismo, mas por posicionamento, por entendimento. Aleluia, e alinhado ao seu espírito e à sua vontade.